A relação entre a equipe profissional do Internacional e as categorias de base foi estreitada a partir da chegada do técnico Roger Machado. Isso fica muito evidente a partir do momento em que Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ricardo Matias e outros talentos do CT Morada dos Quero-Queros passam a integrar os treinamentos e serem mais presentes no grupo de relacionados a cada partida do Campeonato Brasileiro. Mas um evento acontecido em Alvorada esta semana pretende e promete estreitar ainda mais o relacionamento entre todas as categorias do profissional e principalmente do celeiro de ases do Internacional. Mas enquanto isso, o Inter viaja para o Rio de Janeiro com uma baixa considerável em seu meio-campo. E na questão de mercado, tem dois negócios envolvendo uma saída e uma chegada. A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho de o que está acontecendo no CT Morada dos Quero-Queros, Parque Gigante, Beira-Rio, o Internacional que viajou agora no início dessa tarde para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco nessa quinta-feira à noite, direto de São Januário, e aí que a gente pode conquistar aquela vaga definitiva, matematicamente, né? Estar dentro da Copa Libertadores. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve também no canal, vem fazer parte desses quase 55 mil inscritos e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho. Tu também pode ripar. Tem um hype ali, né? Tu pode ripar o vídeo, que também, né, chega ao maior número de colorados possível e ajuda os trabalhos aqui do canal. Tá curtindo? Curte essa camisa retrô aqui? Essa aqui é da Holanda, né? Mas tem ó, Alemanha, Argentina, Uruguai, uma série de outras camisas retrô, inclusive do Internacional. Na Arcadame, uma loja muito legal lá em Gravataí, voltada para o homem moderno, né? A galera que quer também se vestir bem com Calvin Klein, com Hangar 33, Lecoq, cara, tem muita coisa bacana na Arcadame, e inclusive essas linhas retrô aqui. Fala com os caras diretaço lá no centro e aproveita e manda um abraço meu pro Vini e também pro Carlos, beleza? Eu quero falar com você sobre este evento aqui, ó, que foi realizado na terça-feira à tarde. É um bate-papo, né, com o treinador Roger Machado e também com outras comissões técnicas do clube, principalmente ali sub-20, sub-17 e as demais categorias de base. Ela aconteceu lá no CT de Alvorada, na Morada dos Quero-Queros, e contou com todos os profissionais aí, basicamente, do departamento de futebol. Vocês viram na imagem que eu acabei de colocar. Ali é o técnico Roger Machado palestrando. Não foi, ele não, é interessante, né, ele não quis dar um caráter de palestra, pelo que me falaram, ele quis dar um caráter de troca, ideias que ele tem a respeito do futebol e que podem vir a ser implementadas dentro da categoria de base, para que o jogador, quando sair lá de Alvorada e vir para Porto Alegre, ele já tem a noção basicamente do tipo de trabalho, do estilo de trabalho, da ideia de futebol, é quase que unificar todos os trabalhos, desde a categoria mais baixa até o profissional. No site do clube fala sobre isso, né? Roger compartilhou suas visões sobre estratégias de jogo, método de trabalho e como fomenta o ambiente para o aprendizado coletivo. E aí ali ele destaca, né, o D'Alessandro, o Mazuco, o Bisol, o Jorge Andrade, o Milano, que é o diretor da categoria de base, enfim. O próximo a falar sobre as experiências e tal vai ser o Julinho Camargo. Deve ser nos próximos dias aí, ainda este ano, claro. E outra, né, o que me disseram também é que a ideia é unificar cada vez mais o pensamento de futebol. Se o pensamento de futebol dentro do departamento de futebol profissional ele é voltado para 1+1, a base também vai ser voltada para 1+1, para que haja, né, uma unidade de pensamento. Achei bem bacana essa questão aí voltada, né, para a amplitude, vamos dizer assim, do trabalho do futebol do Internacional.
Gente, o seguinte, o Inter viajou para o Rio de Janeiro sem o Thiago Maia. Fez testes hoje pela parte da manhã, ficou na academia e fazendo fisioterapia na parte da manhã, enquanto o treino estava rolando no gramado com os demais atletas, mas não será desta vez, né, que o Thiago Maia vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. E aí a grande questão, Bruno Henrique deve ser o substituto talvez natural, mas daqui a pouco a gente pode jogar com o Rômulo e Fernando, não sei, com o Tabata mais o Gabriel Carvalho, o Tabata um pouco mais recuado. Essa fica uma dúvida, tá? Até porque a informação que veio a partir ali da primeira hora da tarde e tal, quando dava conta, né, de que o Thiago Maia não ia embarcar, aí a galera vai para o voo, né, não tem muito como conversar com as pessoas do departamento de futebol. O que só se sabe é esta baixa aí. Mas tem o Rocher de volta, claro, né, depois de defender a seleção uruguaia, o Borré também, Valência também. A tendência é, inclusive, que o Borré seja o titular, mesmo que ele tenha ido para a Colômbia, né, até porque não jogou pelas eliminatórias. Só tem duas questões de mercado que eu acho que a gente também tem que ficar de olho. Uma delas tem a ver com uma saída e a outra com uma chegada. Porque é o seguinte, o Fabrício, lembra o goleiro que a gente falava aqui que ainda estava num debate se ia ou não renovar o seu contrato agora em 2025? O Fabrício ele falou ao Globo Esporte e praticamente deu como encerrada a sua passagem no clube, né? E aí aqui a gente tem que destacar algumas frases dele, porque olha só, ele diz o seguinte: com a chegada da comissão do Roger, eu fui comunicado que eu seria a terceira opção. Eu acabei me lesionando, voltei e me passaram que dificilmente iria para os jogos. Muita coisa mudou desde que a nova comissão chegou e eu vou seguir treinando, mas hoje não sou opção. O Inter está privilegiando quem vai ficar em 2025. Tanto que, dá uma olhada na imagem aqui, ó, do lado, ó. O Ivan, pela primeira vez, ele foi incluído na delegação que está fora de Porto Alegre. O Ivan ele já vem fazendo trabalho de aquecimento com os demais goleiros, né? O Antony e o Rocher, no Beira-Rio. Só que dessa vez ele foi integrar a delegação, né, nessa viagem, está cada vez mais recuperado, né, da operação, né, da cirurgia do ligamento cruzado anterior do joelho, lá no início, e o Fabrício aí fica como terceira, quarta opção, né? Até porque, se a gente for olhar, tem o Henrique Menck também, que é o quarto goleiro. Hoje a gente teria o Rocher, o Ivan, o Antony, e aqui dá para até botar o Antony antes do Ivan, e depois o Henrique Menck. E aí, claro, né, ele teve a sua importância na temporada. O Fabrício veio do Nova Iguaçu, né? Justamente quando o Inter estava mal na questão do Rocher, problema na costela, utilização, inclusive, né, na Copa América, ia ter só o Antony. Ele vem, então, para ser o goleiro do Internacional. Foi importante na temporada em alguns jogos, né? Ele tem, por exemplo, no scout dele, são 10 jogos, tá? Ele tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Sofreu 8 gols. Só, né? Um aproveitamento positivo, mas vai seguir aí o seu rumo. E uma outra questão, cara, é sobre o Vargas, tá? Porque é o seguinte, o portal O Tempo, lá de Minas Gerais, dá conta de que as conversas com o atacante chileno de 34 anos evoluíram entre o Internacional e o jogador, né? E que o Vargas estaria muito próximo de acertar com o Internacional. O atacante Vargas, que tem contrato com o Atlético até 31 de dezembro, não vai renovar, mas deve continuar na Série A na temporada que vem. Isso porque o jogador tem negociações avançadas para acertar com o Internacional. Olha, eu estou repercutindo essa informação aqui porque os caras de Minas lá talvez tenham algo que nós aqui em Porto Alegre não tenhamos, tá? Mas é o seguinte, hoje pela parte da manhã me garantiram de que o Inter não está negociando com o Vargas e que mais uma vez ele teria sido oferecido ao Internacional e que talvez a partir disso, desse oferecimento, teria, né, tido uma resposta assim, meio que, não, vou ver, te aviso, e aí a partir disso está vazando para a imprensa de que não, o Inter quer sim o jogador. Eu não vou dizer que não, tá? Porque a gente sabe como os dirigentes negam, como a gente vai falando com as pessoas mais oficialmente, assim, né? Ali, aí a gente inclui
presidente, o Bisol, daqui a pouco até o D'Alessandro e tal, e eles, olha, cara, não tem nada. Tá? Só que assim, é um portal que ele é bem ligado à área esportiva de Minas Gerais e dá conta, né, de que as coisas estão avançadas. Ainda tem, né, o Vargas sondado na Universidade de Chile e outros clubes também do Brasil e tal, mas a gente tem que ficar de olho nessa situação. Eu vou repetir mais uma vez, me garantiram na parte da manhã que não há negociação. Então, é uma questão importante, até porque, eu já falei para vocês em outros conteúdos, o Inter gostaria de rejuvenescer o seu time. Então, me parece um pouco incoerente pegar um jogador de 34 anos, um atacante que já deu o que tinha que dar, né? Ou, vamos dizer assim, já não está mais no ápice da sua forma técnica e até física. Mas, vamos ficar de olho aí, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai falando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Um forte abraço. Tchau.